Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração de vocês? Que Deus abençoe, hein? Começou o mês agora, vamos embora para cima, hein? Continuar firme na missão. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, consta uma das missões do Senhor Jesus. Encontra-se no livro do evangelista e médico Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, quero ler a partir do verso 11, para aquilo que é a nossa conversa. Vamos lá, diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximava da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Glória a Deus. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um grande profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Eu quero dizer novamente, hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Irmãos, aqui Lucas narra um milagre atrás do outro. Primeiro um milagre do centurião romano e depois uma ressurreição. Sim, essa aqui é tida como a segunda ressurreição do Senhor Jesus. A primeira seria da filha de Jairo, o líder da sinagoga. E esse milagre eu gosto muito dele porque algumas versões falam que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E eu creio em um Deus, irmãos, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, não importa se o dia é ruim ou o dia é bom. Deus, se nós cremos, Ele estará lá cuidando de nós. Deus se importa conosco a cada minuto. Deus, sabe, nos livra a cada hora de alguma coisa, pode ter certeza disso. E a cada dia Ele nos prepara, nos fortalece para nós podermos enfrentar as dificuldades da vida. E a verdade é que essa mulher enfrentava uma dura dor, se assim eu posso dizer. E ela estava passando por esse momento já há algum tempo. Ela passou por algo muito difícil de passar, visto que as viúvas daquela época em que Jesus vivia em Israel eram tratadas, vamos dizer, de forma que eram exclusas da sociedade. Elas deveriam viver à margem da sociedade, como se estivessem mendigando, uma dificuldade tremenda. E talvez o filho que ela tivesse perdido fosse a única esperança de ter uma vida um pouco mais digna. E mediante isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida. Fala: logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Irmãos, as multidões iam crescendo à medida que o Senhor Jesus ia efetuando os seus milagres. Ele tinha acabado de curar um escravo que estava à beira da morte, do centurião romano, e talvez fosse por esse o motivo. E ele se dirigia à cidade de Naim. Logicamente, Jesus, ele é totalmente proposital em sua locomoção. Jesus não se move sem propósito. Jesus se move por propósito. E eu creio que ele já tinha um encontro marcado justamente ali na porta da cidade. Mas aqui eu quero trazer a etimologia da palavra Naim, que significa conforto, sossego. E eu creio que justamente depois de uma missão, aquela multidão procurava justamente no Senhor Jesus, e nós vemos isso claramente relatado nos evangelhos, um lugar de tranquilidade, um momento de tranquilidade, procuravam em si tranquilidade. E logo depois de uma missão, logo depois de um cansaço da nossa alma, nós somos assim, nós vamos procurar descansar. Já ouviu aquela frase? Eu mereço. E é Ele que nos leva, irmão, a esse lugar
Naim, a um lugar de tranquilidade. Mas nem sempre acontece como nós queremos, mas era talvez o que, e eu creio no meu coração, que aquela multidão procurava. Salmos 23, versículo 2, a palavra fala que ele leva-nos às águas tranquilas, conduz-nos a pastos verdejantes. O pasto fala de comida, do alimento que a ovelha precisa, e a água justamente de um alívio, de um refrigério para a alma. Então eu creio que essa mensagem, ela é para pessoas que estão precisando justamente de um alívio, que tem passado por guerras, que tem passado por muita luta. O Senhor tem colocado em missões e essa pessoa tem, lutado bravamente por sua família, lutado bravamente. E quando eu falo aqui lutado, irmão, entenda, não é com a força do próprio braço, não. É uma luta com o Senhor Jesus, em oração. E as lutas espirituais, elas, na verdade, demandam muita energia. Eu sei disso, às vezes a gente acorda cansado. E talvez estejam como eles, procurando um lugar de tranquilidade. Mas a palavra continua falando assim, quando se aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Aqui nós vemos um choque de realidade, não é verdade, irmãos? Uma multidão que acompanhava a alegria em pessoa. O Senhor Jesus é a alegria do Senhor é a nossa força. E tinham presenciado ali um milagre, então estavam muito contentes. Uma multidão que celebrava, enquanto outra multidão partia para um cortejo fúnebre. Uma multidão celebrava, outra multidão enterrava. E vocês conseguem perceber os detalhes que Lucas coloca para nós, como deve ter sido bastante chocante, aquele choque de realidade, é justamente como nós falamos aqui em Minas, pintou aquele climão, aquele climão assim, fica tenso, né, irmão? E aqui a palavra fala dessa mulher, porque eu quero justamente chamar a atenção dela, porque a palavra fala que era o filho único de uma viúva. Ou seja, meu irmão, aquela mulher enfrentava ciclos repetitivos de dor, ciclos repetitivos de angústia. Às vezes vai acontecer isso conosco, irmão. Muitas vezes vamos enfrentar, ver os ciclos de dor na nossa vida se repetir. Muitas vezes mesmo. Isso acontece, e aqui a palavra não aponta o motivo. A palavra não aponta. E como que você sabe, Alisson? O enterro do filho. O filho único dela. Era a única esperança, talvez, que, como eu disse no começo, de ter uma vida mais digna. E a palavra fala que ela era viúva, ou seja, já tinha enterrado o seu marido. Vinha passando pela dor durante muito tempo. As mulheres eram excluídas socialmente, muito maltratadas naquela época. Então essa palavra não está aqui à toa, irmão. Normalmente os exemplos que estão na Bíblia são os de mais extrema dor. Essa mulher passava por uma dor profunda da alma. E às vezes nós vamos passar por isso. Em Eclesiastes 1:9, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, fala: a história sempre se repete. O que foi feito se fará outra vez. Não há verdade, não há nada de novo debaixo do sol. E muitas vezes eu quero me apegar, porque às vezes a história se repete na nossa vida. Às vezes vivemos histórias repetitivas. E o que fazer, irmãos? Irmãos, a resposta sempre está em Jesus. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perto da resposta, quanto mais perto nós ficarmos dele, mais perto da resposta nós estaremos para aquilo que o nosso coração anseia. O segredo sempre estará em Jesus. Olha o que a palavra continua falando assim, quando o Senhor a viu, o Senhor olhou para ela. Eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor tem te visto. O Senhor vê aquilo que dói e aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém. Aquilo que o irmão dói no irmão Alisson, o irmão Alisson não conta para ninguém. E às vezes é melhor que fique somente entre nós e Deus. Às vezes é bom ter um amigo, mas às vezes algumas coisas será só entre nós e Deus. Mas quanto mais perto nós ficarmos, olha o que acontecerá. Aconteceu logo depois, o Senhor a viu. Sentiu profunda compaixão por ela.
profunda compaixão por ela, irmão. Eu amo essa parte, porque tem pessoas que não crê num Deus que se importa. Irmãos, em Isaías capítulo 63, versículo 9, fala que em toda a nossa angústia, ele também se angustiou. Isso mostra que Jesus sente a nossa dor. Misericórdia, irmão, é empatia, o mais alto grau de expressão de empatia. E o que é empatia, Alisson? Bom, nós temos simpatia e empatia. Simpatia é quando nós sentimos com a pessoa, é quando, como Paulo fala, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Nós nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos, ou então sentimos ali junto com eles a tristeza deles, mas a empatia é aquela expressão da misericórdia de Deus, quando nós sentimos junto com a pessoa, é quando nós nos assemelhamos ao nosso semelhante, é quando nós sentimos a dor do outro, e Jesus consegue sentir a nossa dor, irmão. Jesus sente a nossa dor, e ele vai tratar ela primeiro, antes de acontecer um milagre. Sim, ele vai tratar, porque ele fala, não chore, disse ele. Por que não chore, irmão Alisson? Porque o que estava prestes a acontecer, ela não poderia receber em pranto. Ela tinha que receber com um coração alegre. Era algo muito bom que iria acontecer com ela, era algo que despertaria o mais íntimo da felicidade, colocaria um sorriso no rosto dela que eu creio que ninguém mais teria capacidade de tirar. E ele sente, primeiro ele nos trata, irmão, primeiro ele trata o nosso emocional, não chore, começa a tocar, sabe, em algumas coisas, começa a mexer em algumas pessoas, começa a tirar para cá e começa a falar conosco nesse momento. É nesse momento de conversa, no momento de clamor, no momento de oração dentro do quarto, que ele vai tratar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E a palavra fala que ele foi então até o problema. Então foi até o caixão, ou seja, ele vai até o problema. Não se preocupe, meu irmão. Quero declarar sobre a sua vida, minha irmã. Ele está indo até o seu problema. Nesse momento, ele se levantou, tratou no seu coração e agora está indo até o problema. Ele foi até o caixão. Olha, e tocou nele, e os carregadores pararam. Aqui nós precisamos entender. Tocar no esquife era como se estivesse tocando em algo impuro. E por isso os carregadores pararam. E aqui, o que Deus está fazendo, irmão? O que o Senhor Jesus está fazendo? Ele começa, primeiro ele trata as nossas emoções, e durante o processo ele começa a tratar os nossos limites. Ali teriam pessoas específicas que depois passariam por um período de consagração, mas ele vai e toca. Ele não poderia tocar, propriamente dito, no morto. Então ele toca aonde, porque senão ele estaria ali desrespeitando a lei. Mas ele toca justamente naquilo que está carregando o morto, que também não era bem visto. Ou seja, ele começa a tratar os nossos limites, as nossas crendices, começa a tratar as nossas crenças limitantes. O Senhor fará isso. O Senhor fará isso, irmão. E ele faz isso justamente para quê? Para nós sabermos que com ele nós podemos ir além. No próprio Salmo 23, no versículo 4, o salmista fala no versículo 4, ainda que eu ande por vale de trevas e morte, eu não temerei. Mas por que ele fala que não temerá? Porque ele fala assim, o Senhor está comigo. E é justamente, irmãos, porque nós olhamos para nós e nós vemos a nossa limitação. E temos ali uma multidão que nos acompanha justamente nisso, e pessoas que fazem questão de carregar a nossa morte. Então Jesus vem e toca para parar aquilo que nos está levando. Sabe, que está levando a morte para dentro da nossa casa, que está levando a morte para dentro da nossa vida, que não traz esperança ao nosso coração. Muitas vezes, e não poucas vezes, o Senhor fará isso. Ele alarga a nossa tenda, ele alarga, sabe, a nossa consciência, expande a nossa mente para que nós sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por que isso, Alisson? Para nós virmos a depender somente dele. Porque tudo é possível, irmão. Quando fala tudo é possível ao que crê. E por que o Senhor não age em nossa vida? Por causa dos nossos limites.
por causa das nossas crenças limitantes. Temos várias, irmãos, dentro aqui de crendices, e eu poderia citar várias, mas eu não vou gastar o tempo com isso. Digita no Google que você vai entender um pouco sobre crenças limitantes e sobre crendices. Isso atrapalha o agir do Senhor, porque o Senhor age em nós, o Senhor se move por propósito. Lembra como eu falei? O Senhor não se move por necessidade, ele teve íntima compaixão da mulher, mas ele se move por fé. Primeiro ele para o que está levando à morte para nós. Primeiro ele alarga as nossas tendas. Primeiro ele trata as nossas emoções. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, para a igreja de Coríntios. Eu amo isso. Ele fala assim, qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor da minha parte. Ou seja, ele teve uma expansão da memória. Ele teve uma visão clara de quem era o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Mestre. Mas ele fala assim, mas vocês estão limitando o amor que tem por nós. Ele fala, mas vocês estão limitando o amor que tem por nós. Eu lhes falo agora como se fossem verdadeiramente meus filhos. Abram seus corações para nós. Retribuam o nosso amor. O que Paulo estava falando é que o amor poderia invadir aquele lugar e fluir de forma que fosse um céu aberto. Porque havia reservas, havia limites dentro do coração, como havia dentro daquele povo. E o Senhor foi lá tratar. A palavra continua falando, que ele tocou e disse, jovem, eu te digo, levante-se. E aí é o momento do milagre, irmãos. Por quê? Deus vai completar a obra, ele não vai fazer nada pela metade. Você não vai ficar só no choro, você não vai ficar travado nos limites. O irmão Alisson não vai ficar no choro, o irmão Alisson não vai ficar travado nos limites. Nós não vamos ficar. O Senhor vai expandir as nossas fronteiras e ele vai completar a obra, meu irmão. Vai completar a obra. Sim. Olha, falou com o menino, falou com o problema. Ele vai falar, irmão, com a nossa aflição. Ele vai falar com a sua aflição, meu irmão. Ele vai falar com aquela parte da sua... E só basta uma palavra do Senhor, com aquela parte da sua vida que está morta. E olha, levante-se. A ordem do Senhor hoje é levante-se no Espírito. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. A palavra continua falando que o jovem que estava de fato morto, levantou-se e começou a conversar. E Jesus pegou ele e devolveu para a mãe. E aqui eu quero declarar, meu irmão, Jesus não vai te devolver nada morto. O que você tem orado para Deus? Qual a parte da sua vida? Qual a parte da nossa vida que está em trevas, que está no vale da sombra da morte? Qual a parte? Jesus vai te entregar com vida, falando, sabe, expressando alegria, expressando sentimento. Jesus vai entregar com vida, meu irmão. Jesus não vai entregar nada morto, não. Não, a obra dele é completa. A obra dele é justamente para que os outros venham a reconhecer que a mão do Senhor está sobre a sua vida, que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Não. O Senhor, ele tem sim a maneira dele de agir. Às vezes ele nos leva por caminhos de dor, por caminhos em que as nossas emoções são tratadas, em que a nossa tenda é alargada, e que tudo aquilo que travava a gente antes, que nos travava, não vai nos travar antes. Mas aquilo que alegra o nosso coração também é responsabilidade dele. E ele vai completar a obra sim. Ele tem interesse nisso. Por quê? O próximo versículo fala, o 16, grande temor tomou conta da multidão, e o temor é o princípio da sabedoria. Quando as pessoas reconhecem que Deus está na nossa vida, automaticamente elas já começam a falar. E olha o que eles falavam, eles disseram assim, e louvavam a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E é exatamente isso que vai acontecer, meu irmão. É exatamente isso que vai acontecer, minha irmã. Quando a obra estiver completa, entenda, uma missão leva a outra. Não quer dizer que não haverá mais missões, pelo contrário, mas as pessoas saberão que Deus é contigo. Haverá respeito, haverá temor, haverá as pessoas louvando a Deus por causa da história que Deus construiu
na sua vida. Sim, aquilo que Deus tem feito em nossa vida gerará palavras no lábio daqueles que estavam carregando para a morte. Louvavam, temiam. E é isso que Deus tem construído na nossa história, é isso o processo de reconstrução. Quero ler com vocês capítulo 46 de Isaías, capítulo 41 de Isaías, versículo 20. O profeta Isaías exibe isso para nós. Ele fala: todos verão esse milagre e compreenderão que a mão do Senhor, o Santo de Israel, é quem fez isso. Vamos saber, meu irmão, fica com o coração tranquilo. E eu sei que durante os momentos do processo a gente fica com vontade de desistir, e aquela mulher talvez pelo ciclo repetitivo de dor já estava pronta para entregar. Quem sabe o que aconteceria, meu irmão, se aquela mulher não tivesse se encontrado com Jesus? Talvez já tivesse pensando no suicídio, sim, na beira do precipício. Todos pensam em suicídio, e eu sei porque eu já passei por isso. E não estou aqui para pesar a mente de ninguém. Agora, não deixe que os círculos de dor, que as crenças limitantes e as emoções ditem o teu caminhar. Chegue perto de Jesus, porque todos verão que a mão do Senhor esteve sobre você. E mais do que isso, essa notícia sobre Jesus se espalhou, e toda a Judéia e os seus arredores vão espalhar a notícia, irmão. Sim, o seu milagre vai virar notícia. Eu quero repetir: o seu milagre vai virar notícia. Eu quero repetir porque alguém precisa entender isso aqui. O seu milagre vai virar notícia. O nosso milagre vai dar o que falar. E é justamente aqueles, irmão, que nos levavam para a morte, é eles, a boca que anunciou o seu opróbrio, é a boca que vai anunciar o seu milagre. Eu quero declarar que o seu milagre vai virar notícia, vai virar notícia. Olha, Isaías capítulo 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para levar boas notícias de salvação, consolar os que choram. Creio que o Senhor está levando notícia. Não pare, não desanime diante ao processo, que às vezes é muito doloroso, eu sei. Mas deixe o Senhor tratar o coração, deixemos o Senhor tratar o nosso coração, expandir a nossa mente, além dos horizontes daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele já tem feito. Deixa Ele parar. Quem tem carregado a morte, continue orando, continue se aproximando. Esse é o segredo. O Senhor fará, irmão. O Senhor completará a obra que Ele começou em tua vida, minha irmã. Apenas creia e saiba que no final disso tudo, Ele colocará um sorriso muito grande. Eu tenho certeza que você vai olhar para o céu e vai falar: Senhor, foi muito mais do que eu pedi. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima mensagem. Tchau, tchau.